Bom dia, moçada! Tudo bem com vocês? Aqui quem vos fala é o professor Eugênio Bastos, canal Geogênio, democratizando o ensino da geografia. Moçada, no nosso encontro de hoje, eu estou vindo aqui para dar algumas dicas a respeito do concurso do Colégio Naval, que será realizado nos próximos dias 10 e 11 de agosto de 2024. Então, espero que essas dicas venham ser de grande valia para vocês e, logicamente, que vocês possam ter o melhor desempenho possível e, se assim Deus permitir, vocês conseguirem a tão sonhada vaga no Colégio Naval. Valeu, moçada! Então, temos aqui o emblema da Marinha do Brasil como um motivacional maior para que vocês possam também pensar em voar bem alto e alcançar o tão almejado sonho. E nada melhor também do que mostrar a imagem do Colégio Naval, que eu espero, sinceramente, que possa ser o próximo destino de vocês nos próximos anos. Então, aqui a imagem do Colégio Naval na cidade de Angra dos Reis. Então, vamos lá, moçada. Antes de começar a prova, busque o equilíbrio mental. Você tem que buscar o equilíbrio. Se tranquilizar, relaxar. Eu sei que todo candidato, sem exceção, isso já aconteceu comigo e acontece com todo mundo, é a coisa mais natural, correto? A gente fica ansioso, fica nervoso, às vezes as mãos começam a ficar suadas, geladas, o pé gelado, a palpitação cardíaca, o coração se acelera, isso é normal. Mas você precisa buscar o equilíbrio, a tranquilidade, para que possa ter o melhor desempenho possível na prova. Se concentre, converse com Deus através de orações. Caso você tenha uma religião, independentemente da religião que você siga, faça uma oração antes de começar a prova, se concentre e peça a Deus que lhe dê a tranquilidade suficiente para que você possa ter um bom desempenho. E se for por merecimento, que Deus ajude você a conquistar a tão sonhada vaga. Deixe acontecer naturalmente. É aquela música, deixa acontecer naturalmente. Você já se dedicou durante meses, alguns candidatos já estão fazendo pela segunda ou pela terceira vez, vem se dedicando há mais de 2 anos. Então, agora, mais do que nunca, você tem que deixar acontecer naturalmente. Você já fez a sua parte. Então, agora, resolva a prova da melhor forma possível. Claro que para isso você tem que ter o equilíbrio mental, a tranquilidade, e sempre que olhar para uma questão, cantar, deixa acontecer naturalmente, e você vai conseguir melhorar muito o seu desempenho. E o seu desempenho será muito bom. Por quê? Você já fez aquilo que tinha que ser feito, aquilo que era da sua responsabilidade. Então, nada melhor do que você estar consciente do seu esforço, da sua dedicação, do seu trabalho, para poder ter o melhor desempenho possível na prova do Colégio Naval e até mesmo em qualquer outro concurso que ao longo da sua vida você venha a fazer. Administre o tempo. Muito importante você saber administrar o tempo. Leia a prova com atenção e comece a resolver as questões mais fáceis. Então, você tem que iniciar a prova. Claro que são 2 dias, sábado e domingo. Sábado, matemática e inglês. Se você é muito bom em inglês, tem curso de inglês, comece a prova de inglês. Faça a prova de inglês na frente e deixe
a de matemática, que é mais complexa, para depois. Porque se você tem uma boa formação em inglês, você conseguirá fazer a prova rapidamente e terá muito tempo para poder resolver as questões de matemática. Então você precisa selecionar as questões mais fáceis e começar a resolver essas questões, porque quando você começa a prova, seleciona as questões antes de começar a prova, identificando aquelas que você acha que tem capacidade imediata de resolver, isso irá lhe conceder maior segurança. E na medida em que você consegue resolver essas questões, você terá a sua autoestima elevada, a sua autoconfiança aumenta. E o resultado disso é a melhora do seu desempenho no concurso. Não tem como ser diferente, é dessa forma mesmo que acontece, tá? Deixe as questões mais difíceis para o final, porque aí você não terá, por exemplo, possibilidade de repente errar uma questão fácil porque não teve tempo, né, para resolvê-la. Se você ficar travado muito tempo nas questões difíceis e deixar as fáceis para o final, pode ter certeza que o seu desempenho no concurso será pior do que seria quando você começa a resolver as questões pelas mais fáceis. Não perca muito tempo numa questão, isso é essencial. Você não pode ficar travado 15, 20, 25 minutos numa questão, porque lá na frente esse tempo irá lhe fazer falta e você vai atropelar a prova e vai perder questão que, consequentemente, você não perderia, ou questões que você não erraria. Então, por isso que é importante você saber administrar o tempo e saber fazer a prova, toda a prova, seja ela de concurso, seja ela de escola, você tem que saber administrar a prova para que o seu desempenho seja o melhor possível. Marcou na prova, marque no cartão, não deixe para marcar o cartão no final da prova. Você sabe por quê? Se o tempo ficar apertado, lembrando que no concurso do Colégio Naval, deu o tempo final, acabou. Tá? Ninguém vai te dar prorrogação para você acabar de preencher o cartão, não. Terminou o tempo, terminou. Preencheu, preencheu. Não preencheu, perdeu. Então, a partir do momento que você marcou a questão na prova, você não vai perder 5 segundos para marcar a questão no cartão. Quando você deixa para marcar no final, o que acontece muitas vezes? Na pressa de marcar o cartão, porque o tempo está se esgotando, às vezes você pula uma questão e marca uma sequência de respostas que, porventura, de repente, não seriam as corretas, e você acaba perdendo questões que você resolveu, que você sabia a resposta, porque na pressa de marcar o cartão, você acabou pulando uma, duas questões ou até mais, e consequentemente os seus erros tendem a ser maior. Isso já aconteceu com aluno quantas vezes nas escolas? Eu tenho só 43 anos de magistério, já vi isso acontecer em sala de aula inúmeras vezes. Então não deixe para preencher o cartão no final da prova, coloca isso na cabeça de vocês. Escutem aqui o cabeça branca, olha aqui os cabelos brancos, 43 anos de magistério, 43 anos preparando alunos para concursos militares e vestibulares. Preste atenção nas seguintes palavras. Eu chamo essas palavras de palavras mágicas. Aqui tem alguns exemplos, claro que tem outros, né? Exemplos que podem se enquadrar aqui, ó. Não, nunca, jamais, sempre, todos, todas, somente, totalmente, exclusivamente, entre outras palavras do gênero. Normalmente, quando aparecem em prova, dão o sentido errado à afirmativa. Então, olha o que eu disse, na maioria dos casos, normalmente. Isso não é uma regra geral, mas é uma regra em que, na maioria dos casos em que essas palavras aparecem inseridas no meio de uma afirmativa,
essas palavras darão o sentido errado à frase. Quantos alunos meus já me agradeceram ao longo dessa jornada em que eu preparo alunos para concursos sobre essa dica? Mais uma vez eu falo, não é uma regra geral, mas na maioria dos casos essas palavras dão sentido errado à afirmativa, né? É como se dissesse, no território brasileiro só encontramos o clima equatorial. Olha só, quer dizer que não tem outros tipos de climas, né? No Brasil, o Brasil sempre esteve entre as 10 maiores economias do mundo. Será que o Brasil sempre esteve entre as 10 maiores economias do Brasil? Claro que não. Então, por exemplo, jamais encontraremos diamante no território brasileiro. Jamais. Claro que tem diamante aqui, tanto é que o Brasil produz e produz bem. Alguns exemplos para que vocês tenham ideia de que essas palavras, muitas vezes, quando são usadas, são empregadas para dar o sentido errado à frase. Isso muitos professores fazem ao elaborar questões de concurso. Mais uma vez, não é uma regra geral, e sim a maioria dos casos. Não se esqueça disso. Se tu errar questão em cima dessa dica, eu vou puxar a orelha de vocês, hein? Bom, preste atenção e não faça nunca isso. Não troque a sua resposta. Pare e pensa, quantas vezes numa prova em sala de aula, prova objetiva, múltipla escolha, você trocou o certo pelo errado, ou seja, mudou a letra que você havia escolhido. Então, moçada, entenda uma coisa. Se você copiou a matéria, se você leu a matéria, se você prestou atenção na aula sobre um determinado tema, um determinado assunto, o que acontece? Quando você se depara com uma questão que aborde esse assunto e você lê o enunciado da questão e posteriormente as afirmativas, o seu subconsciente indica onde você tem que marcar. Então, normalmente, essa indicação é a resposta certa. Na maioria dos casos em que os alunos trocam a opção, e vocês irão confirmar isso, todos vocês, sem exceção, vocês trocaram o certo pelo errado. Claro que há momentos em que você, por distração, marcou uma questão errada. Mas isso é uma exceção à regra. Na maioria dos casos, você troca o certo pelo errado. Já aconteceu, aqui ó, na maioria das vezes o aluno troca o certo pelo errado. Já aconteceu com você? Certamente que sim. Já aconteceu comigo? Algumas vezes. Hoje não acontece mais. Claro, há muito tempo que não acontece mais isso comigo. Então, aqui fica essa mensagem. Não permita que as pequenas coisas te empurrem para baixo. Você tem várias razões para olhar para cima e agradecer a Deus. Você sabe por que isso? Você está se preparando, está num curso ou está numa escola pública, você está tendo condições de estudar e você tem que agradecer a Deus a oportunidade que está sendo concedida a você. Então nunca olhe para baixo, nunca entre num concurso achando que não vai dar para passar, nunca olhe o número de candidatos vaga, sempre pense, tem 50 candidatos para vaga. Não, uma dessas vaga é minha, uma dessas vagas me pertence. Você tem que ir para a prova com a autoestima lá em cima, com a autoconfiança. E se você não acreditar no seu potencial, olha aqui nos meus olhos, quem é que vai acreditar? Primeiro você tem que acreditar que você tem capacidade, que você é um vencedor, que você vai conseguir conquistar os seus objetivos e que você vai voar alto ao longo da jornada da sua vida, cara. Você tem que ter essa autoestima, essa autoconfiança. Nunca baixar a cabeça para ninguém. Você tem que olhar e tem que dizer, eu sou capaz, eu vou conseguir. Pode não ser agora, mas eu vou conseguir. Por quê? Concurso é concurso e a gente não sabe, né? Às vezes você se preparou muito bem e não consegue. Isso faz parte do jogo.
Mas você tem sempre que acreditar que é capaz de conseguir aquilo que você almeja na sua vida, ou seja, conquistar os seus objetivos e realizar os seus sonhos, tá bom? Então, desejo a todos vocês uma boa prova, que Deus possa iluminar as suas caminhadas na direção do sucesso e na realização dos seus sonhos. Acreditar sempre, desistir jamais. Professor Eugênio Bastos, aqui vos fala, desejando do fundo do coração que vocês consigam o resultado tão almejado, que é passar no concurso do Colégio Naval. Que Deus ilumine, abençoe e proteja a todos vocês. Valeu, moçada! Fiquem com Deus e Angra dos Reis 2025. Acredite que é lá que você estará nos próximos anos, estudando no Colégio Naval e posteriormente aqui no Rio de Janeiro, cidade onde eu moro, na Escola Naval. Um beijão no coração de vocês, um forte abraço, fiquem com Deus, eu vou, mas eu volto em terça-feira, gabarito comentado no canal Geogênio da Prova de Geografia do Colégio Naval. Valeu, moçada, tamo juntos e misturados.